Apoio Cultural, ADPM Falcão Azul. Bom dia, Tudo Azul. E mais um programa Tudo Azul. E meu lado hoje, a nutricionista Gláucia Figueiredo Bragião, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia para o pessoal da Bandeirantes, né? Nós que estamos aqui já há 3 anos no ar, falando numa coisa, Gláucia, que muita gente fala assim, puxa vida, quando nós começamos esse programa, ninguém vai assistir. Você vai falar sobre saúde, sobre esporte, sobre academia, sobre fitness. Puxa vida, não tem audiência. E nós nos espantamos, e nós na produção do programa, que a população, o Brasil, a população, principalmente o estado de São Paulo, mudou muito. Eu acho que nós estamos vivendo uma renascença aqui, né? Eu acho que isso é muito cíclico, a cultura popular é muito cíclica. Então já aconteceu na Europa, em 1700, que houve o renascimento da cultura europeia. E aqui no Brasil nós estamos vendo um outro tipo de renascimento. O renascimento da conscientização da saúde da população brasileira. E a gente vê muito, principalmente nos estados do Sul. Sim, então hoje tem muita gente já conscientizada em falar sobre atividade física, falar sobre alimentação e falar sobre educação. E é por isso que você está aqui hoje para a gente falar sobre nutrição. Que bom, que gostoso. Vamos falar de uma coisa que tem tudo a ver com a questão da saudabilidade, do estilo de vida. Tem alguma coisa a ver com o que eu falei agora? Tudo a ver, tudo a ver. A alimentação ela é a base não só da questão da saudabilidade junto com a atividade física, mas acho que a alimentação ela tem a questão também do bem-estar pessoal, do prazer, da socialização. O brasileiro por que ele está tão preocupado em se alimentar bem? Ele está preocupado porque acho que com o passar dos anos o Brasil começou a crescer, a mulher inserida no mercado de trabalho, a família não estava mais reunida à mesa, né? A mulher trabalhando, comendo fora de casa, a alimentação passou a ter uma conotação muito mais prática do que nutricional ou de envolvimento familiar. Só que com o tempo isso começou a estar associado com as doenças. A gente perdeu em qualidade para ganhar na rapidez, no acesso, né? A vida mudou, o estilo de vida mudou, então mudou também o estilo de alimentação, só que nós estamos pagando um preço alto com as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas. Então hoje o foco é tentar associar essa praticidade, tentar associar esse convívio familiar que foi perdido nas refeições e trazer de volta a saudabilidade. Hoje a gente sabe que tanto as ervas, os temperos, o alho, a alecrim, a cebola, até o próprio sal, se usados de forma adequada, vão dar um sabor muito bom, vão melhorar a aparência, a palatabilidade e vão ser saudáveis. Em cima disso, existe uma mudança de conceito. Sim, um paradigma, na verdade. É um novo paradigma. Bem, o tempero no Brasil é paradigma. Então explica o que é paradigma de tempero no Brasil. Isso é importante porque, a ideia veja de bem, que você vai tirar o alho, você vai tirar o sal e vai tirar o açúcar, minha filha, de um brasileiro, é muito complicado. Hoje existe uma tendência... isso faz mal, tirando o alho, né? Mas o alho não, o alho é muito saudável. O sal e açúcar é veneno. Então, mas hoje existe uma tendência, a gastronomia também está em alta por conta disso. A gastronomia hoje, que é a área que estuda a elaboração da comida, né? O que antigamente a gente tratava como culinária, evoluiu muito e hoje a gastronomia trata isso. Ela desenvolve técnicas justamente tentando falar, olha, por muito sal, por muita gordura, por muito açúcar, você está escondendo o real sabor. Gordura, esqueci da gordura. Você está tirando o real sabor daquele alimento. O sabor daquele alimento tem que ser ressaltado com ervas, com temperos e não com sal e gordura. E esse novo paradigma é mostrar que aquilo que nós achávamos saboroso e palatável, na verdade a gente estava escondendo o real sabor de um alimento com gordura, sal e açúcar. E hoje a gente tem outros recursos para montar um prato saudável em que se ressaltam sabores, aromas, texturas, e a gastronomia faz isso muito bem, aliada à nutrição. E se mostrando que hoje, até em hospitais, gastronomia hospitalar mostra que até o paciente enfermo, na hora, né? que comia aquela comida insossa, sem sabor, hoje ele come uma comida que tem aparência bonita, que tem textura, que tem sabor, e dá para fazer isso sem excesso de sal, sem excesso de açúcar, sem excesso de gordura. Então esse novo paradigma que a ciência vem trazendo é estudar novas formas de dar sabor e dar prazer. Por que não vale a pena comer saudável se não for gostoso?
né? Acho que também a gente precisa pensar que a que saudabilidade está no bem-estar em todos os aspectos. Mas né? é um pensamento, eu acho que tem que ser o pensamento básico da nutrição. Sim. Que você tem que também incentivar a pessoa a mudar o conceito. Com certeza. E você não consegue incentivar ninguém a mudar de conceito sem ter o prazer de comer. De é uma jeito coisa lógica. E é o que está acontecendo muito com seus colegas, a falta de preparação. Porque eu acho que para você trabalhar em qualquer atividade, você tem que participar da atividade. Sim. Então é muito importante hoje um nutrólogo, um nutricionista da Zona Sul de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que ele também participe dos gostos populares de uma pessoa de uma periferia. Porque não adianta nada você mudar o modus vivendi de alimentação de uma sociedade de classe A se você não mudar das outras sociedades. O que está acontecendo muito hoje, você me desculpe eu falar, eu posso falar, você não, é a falta de preparo dos profissionais dessa área. Não, hoje até o plano de saúde já dá acesso, o SUS tem nutricionista, né? Claro, o SUS tem todas as suas limitações. Todo mundo que está no SUS está te ouvindo, hein? Não, então, mas o SUS tem limitações, o médico tem limitações no SUS, o fisioterapeuta tem limitações, o educador físico tem limitações, mas já tem educador físico no SUS, né? Então, e o nutricionista faz parte da equipe já. O que a gente precisa é uma mudança de paradigma e é mudança cultural. Então, isso não é uma coisa da noite para o dia. A sociedade evolui, não é de um ano para o outro. Claro que a velocidade dessas evoluções, cada ano que passa é mais rápida, a gente tem isso mais rápido, mas essas evoluções, elas levam tempo, né? E a ciência vem trazendo, hoje, técnicas novas de associação entre funções do médico, do nutricionista, do educador físico e até mesmo do gastrônomo, que está junto trabalhando nesse sentido. Isso em termos que eu estudei lá. Eu sou formado nos Estados Unidos, formei lá. Os Estados Unidos é mais novo que a gente e tal, tem quase a mesma idade, mas os Estados Unidos até hoje, com todo o dinheiro que eles têm, eles comem pior que nós. Com certeza. Então esse tipo de evolução socioeconômica também é um pouco de... Porque eles têm um preparo universitário... Do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista cultural e educativo. A merenda de São Paulo, a merenda escolar de São Paulo, obriga uma porcentagem dos alimentos comprados para a merenda ser comprados de produtores de pequenas produções domiciliares. Importante. É pouco, mas é uma iniciativa. E se a gente for ver, tem várias iniciativas aí começando a surgir que a médio e longo prazo vão ter um efeito muito positivo na saudabilidade da alimentação. Nós vamos ter que Isso chamar já o comercial. Lei, né? Veja como você dá uma entrevista legal, porque já passou um bom tempo e nós vamos já para o comercial e nós nem começamos a entrar no tema do programa, que seria outro tema. Mas como tá tão gostoso, né? Tá gostoso. Voltaremos já já. Muito bem, voltamos. E hoje nós estamos falando, mais ou menos, né, de nutrição. Estamos tentando. Abordamos um monte de assuntos aí que eu acho que são muito interessantes para o telespectador, para ficar naquele mundo assim só de nutrição, que nós vamos examinar os lipídios, as gorduras, isso aí a gente vê muito, e esse eu acho que é importante, mas é importante saber também, você via aqueles senhores de 80, 90 anos parar num bar. E ele não escolhia comida, não. É aquele torresmo no tamanho de um bonde, aquela sardinha toda cheia de óleo. Aqueles caras viviam até 90 e poucos anos. E morriam todos eles, a maioria, 90%, não de câncer, morriam de problemas respiratórios. Sim. Aquele maldito fumo que eles... Né? Então, que matava mais. O que matava naquela época era o tabagismo, tabagismo. Né? Que era moda, era chique, moda. Né? Fumar, um cachimbo. E cachaça não matava, engraçado. Porque eles, acho que eles queimavam muito, né? Eles tinham muita atividade. Na verdade, o estilo de vida, principalmente no interior, era muito mais ativo. As pessoas tinham atividades manuais, assim, não só do trabalho, mas atividades de lazer também, né? As pessoas se envolviam com atividades físicas. E com a evolução... Mental, né?
Principalmente. E com a evolução da tecnologia, a gente foi sentando num carro, que agora é automático, que agora até estaciona sozinho, as nossas escadas viraram escadas rolantes e elevadores. Então, assim, isso tudo, teoricamente, foi feito para a gente ganhar tempo. Só que esse tempo que a gente ganha, a gente não gasta com atividade física. Na tua área, eu vou falar para ganhar tempo e ganhar gordura. E ganhar peso, né? E ganhar... Então, assim... Isso é uma verdade? É uma verdade. Quanto menos atividade física, mais gordura a gente acumula no corpo. E não só periférica, aquela visível, mas aquela gordura que circula nas artérias, que intoxica nosso fígado, que fica nas vísceras. Então, o sedentarismo, ele é um grande mal hoje. E ele está associado ao estilo de vida, né? Não existia sedentarismo quando não tinha tanta automação. E hoje a gente precisa lutar contra esse mal, que é o sedentarismo. Em cima disso, massa magra. E a gente vai adquirindo gordura e vai perdendo a massa magra. São duas coisas separadas. Né? São duas coisas separadas. Eu posso adquirir gordura sem perder massa magra? Posso, mas não é normalmente o que acontece. Então, em geral, quando a pessoa está sedentária, ela perde a massa magra, que é o que a gente chama de massa muscular. Ela come muito, como que faz? O nosso corpo pega todos os nutrientes dos alimentos e transforma eles. Então, não é a proteína da carne que vai intacta do jeito que ela está para o meu músculo. Ela é transformada, ela é digerida, transformada quimicamente e o meu corpo utiliza ela de forma diferente. Ele pega a estrutura química daquilo e sintetiza outras substâncias. Como que funciona esse controle energético? Assim, para vocês, qual é a tabela, o que vocês aconselham para quem vai fazer uma consulta? Que existe um aporte energético diário e um gasto total diário. Você concorda? Essa conta como que funciona essa conta? Como que faz a conta, né? Na verdade, essa conta ela varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com a idade. Porque com o passar dos anos, as taxas de hormônios e de metabolismo mudam. Então, o que eu gasto de atividade física para uma caminhada de meia hora aos 20 anos é diferente do que eu gasto de energia numa mesma caminhada de meia hora quando eu tiver 60 anos. Porque o meu metabolismo já não é mais o mesmo. Porque os 60 gasta mais ou menos? Menos. O corpo vai ficando mais econômico ao longo da vida, né? Então, o nosso metabolismo vai caindo ao longo da vida. Então, eu preciso contabilizar a idade do indivíduo, o peso corporal, o quanto ele faz de atividades físicas e o quanto ele come. No mínimo essas 4 variáveis para saber a conta se está batendo ou não. Se eu chegar lá no seu consultório, para você me colocar nos eixos na nível de alimentação, você tem que fazer um estudo básico. Ah, precisa. Isso é nutrição funcional? Como que ela está? O que é esse negócio de nutrição? Olha, muito boa pergunta. Normal e a funcional. Nutrição normal e nutrição funcional é nutrição. Eu fui num lugar e paguei uma nota porque disse que era nutrição funcional. Na verdade, assim, nutrição funcional e nutrição comum, normal, é a mesma coisa. Eu fui enganado. Não é enganação. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nutrição funcional é a nutrição clássica com avanços da ciência. Tá? Então, não mudou. Nutricionista é nutricionista. Para você falar que é nutricionista funcional, você tem que fazer 4 anos de graduação em nutrição, como qualquer nutricionista. Sim, tá? Não existe nutrição funcional, nutrição não funciona. Existe um bom e um mau profissional, aquele que estuda mais e se atualiza mais. Existe o que quer ganhar mais e o que quer ganhar menos dinheiro? E marqueteiro tem em qualquer área, né? Se você pegar um médico... Continua. Se pegar um médico ortomolecular, pergunta na medicina se eles reconhecem isso como especialidade. Contrário, né? Mas eles ganham muito dinheiro, muito mais do que talvez um outro médico que não se intitula... e de repente é um excelente profissional. Ele prega lá uma saúde total. E o médico não pode fazer isso. Né? Será? Né? Hoje o paradigma tem que mudar em toda a área da saúde. Nós, profissionais de saúde, o educador físico, o nutricionista, nós precisamos trabalhar junto. Quer dizer, eu não sou especialista em atividade física como um educador físico é, mas eu tenho que falar a língua dele. E eu tenho que entender o que ele está propondo de treinamento para o meu atleta, para o meu idoso, para o meu jovem, para a minha criança. Então você acredita em disciplinas multifuncionais e multiprofissionais? Você acredita somente. Não funciona de outro jeito. Hoje ela é muito condenada por determinados ramos, que diz que tem que ter uma especialidade, principalmente na área de nutrição. Tem que ter uma especialidade. Aliás, a área de nutrição em si, ela está se tornando um leque dentro da nutrição. Especialistas para tudo quanto é lado. Exatamente, justamente porque a gente vai estudando
estudando mais. Eu estudo mais sobre as doenças renais, eu vou me especializar em nutrição para doença renal. Eu estudo mais sobre hipertensão, eu vou me especializar em nutrição para hipertensão. Mas eu tenho que saber trabalhar junto com o médico da equipe que atua naquele hipertenso, com o educador físico que prescreve o exercício para controlar a pressão daquele hipertenso, com o fisioterapeuta que atua junto, com o assistente social. Então, esse trabalho multiprofissional demanda especialização e trabalho conjunto. A interprofissionalidade e a interdisciplinaridade são duas coisas que beiram ali uma a outra, mas são diferentes. E é preciso que se tenha esses conceitos, porque a gente tem que atuar na saúde global. Você quer ver uma coisa que a alimentação entra? Eu já vi assim milagres. E hoje o telespectador que está em casa nem sabe o que tem. Chama-se diabetes. Né? Diabetes. Tem muito diabético que não sabe o que é diabetes. A primeira coisa, o que cura, o que regulariza, o que salva a vida de uma pessoa chama-se alimentação. Aliás, não é só a diabetes, não, é qualquer doença, né? As crônicas principalmente, a alimentação. Então, uma pessoa diabética, olha que eu estou falando com um grande número de pessoas que isso hoje se torna, pela comercialização, pelos produtos condicionados, por tudo, hoje se torna uma grande população de diabéticos. E 50% não sabem que são diabéticos. Eles não têm uma boa parte deles, é verdade. Chega uma pessoa dessa no seu consultório, qual é a orientação? Quando você avalia um paciente portador de diabetes, primeira coisa é ver que condição ele está. Ele está em equilíbrio ou ele está descompensado? Porque o diabético pode estar em equilíbrio. Aquele diabético que se alimenta bem, que faz atividade física, que tem um estilo de vida, que controla o estresse, um estilo de vida saudável, ele pode estar compensado. A glicemia dele pode estar sob controle e a gente vai fazer as orientações para que ele se mantenha assim. Que às vezes é genético. Para evitar complicações. Agora, pode ter um diabético que está descompensado, a glicemia está lá em cima, ele não consegue controlar. E aonde que a alimentação entra nisso? A alimentação entra todo um processo educativo de explicar para ele o que é bom, o que não é bom, no caso dele, de acordo com as condições dele, com o estilo de vida dele, com o quanto ele faz exercício. E o que ele não pode comer? Cada indivíduo vai ter necessidades especiais. Em geral, o que se manipula na dieta de um diabético é o carboidrato. Mas não só o carboidrato. Hoje já se sabe que o diabetes é uma doença inflamatória. Então, a gente precisa controlar também os antioxidantes, que controlam o processo de inflamação. Então, o carboidrato, então as massas, os pães, o açúcar, tem que ser controlados, oferecidos na hora certa, em combinações corretas, em quantidades corretas. Hoje já não se tem tanto aquela dieta radical de proibir o carboidrato para o diabético. Já se sabe que isso não é o mais efetivo. O que é importante? É a quantidade? Então? É quantidade, a distribuição ao longo do dia e associação com outros nutrientes. E a atividade física é importante? Fundamental. Falamos de academia, falando de academia, eu tenho que dar um passinho. Tem que estar na academia, lógico. Hoje a tendência é o paciente portador de qualquer doença crônica, seja o diabetes, que é uma das... muito comum. Tem que ir para a academia. Hoje o profissional de educação física é aquele mais apto a orientar a atividade mata mais quem tem problema coronário do que na diabetes, né? Bom, a diabetes vai dar origem a muita coisa. A diabetes associada com outras, por exemplo, com a hipertensão, a diabetes associada com uma dislipidemia, colesterol alto, triglicérides altos, isso aí forma uma bomba relógio no organismo do indivíduo. Aí o cara não sabe por que morreu, né? É bom cuidar, porque quando a gente é jovem não sabe, né? Não sente. Diabetes você não sente quando é jovem, enquanto ela não descompensa. Isso eu sou catedrático. Quando é jovem, tá tudo certo. Tá tudo lindo, você não pensa no futuro. Passou dos 60, você começa a falar, puxa vida, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas aí, como todo velho fala isso, não vamos falar. Outra coisa, suplementação. Vamos dar um pouco o foco agora. Suplementação. Perfeito. Qual é a validade, e eu não cheguei nesse consenso até hoje, cada um fala uma coisa. Qual é a validade dentro de uma academia de a gente aconselhar ou não? Por exemplo, eu não vou aconselhar uma suplementação para o sedentário. E nem quem faz uma hora de exercício. Qual é a validade de você fazer uma suplementação alimentar e o que é essa suplementação alimentar que ninguém sabe o que é? Então vamos primeiro definir o que é para depois falar da necessidade. Então o que é suplementação é você complementar a dieta com algo que está faltando. Parte-se do pressuposto que a dieta tem que oferecer todos os nutrientes que o seu corpo precisa para a sua atividade física. Agora, se tem algo que por alguma questão de falta de tempo, por uma questão de falta de acesso, ou por alguma questão de uma demanda muito aumentada, um mega atleta, uma pessoa que tem uma demanda muito grande, se eu não consigo suprir isso só com alimentos, o suplemento ele é um recurso utilizado para complementação. Então, isso tem que ficar claro. Ele não pode substituir...
Porque tem muita coisa genética atrás disso, né? Tem pessoas que têm deficiência de algumas vitaminas. Ah, mas aí é alguma enfermidade, aí a patologia tem que tratar. Em geral, quando a pessoa tem deficiência, porque ela não absorve bem, Então, porque o intestino não tá bom. Tem a patologia. Tem. Então aí você pode tratar, e geralmente é uma doença de base, um intestino que não funciona bem, uma constipação e tal, e essas coisas atrapalham bem, né? A absorção. Porque eu vejo que a suplementação, principalmente aqui na Falcão Azul, é aberta. Porque esse pessoal vai na musculação, eles levam um balde. De suplemento em pó. E fica tomando aquele negócio lá. Falei, pra que serve aquilo, né? É que eu pergunto. Então, às vezes me dá um gole, eu acho legal. Muitas vezes isso poderia ser suprido com um alimento muito mais gostoso, saboroso e barato. Ponto. Mas, em algumas situações, ele é útil. Mas não tem corpo, aquele negócio balança, faz espuma. Né? A suplementação ela é um recurso utilizado quando a gente visa desempenho, performance e melhoria na aptidão física, tá? Então, ela é um recurso interessante. Agora, para o indivíduo sedentário, para um atleta, ou até para aquele indivíduo que trabalha várias horas por dia, treina, ainda tem uma dupla jornada, chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, dos filhos. Então, assim, às vezes, esse indivíduo tem um desgaste tamanho que o suplemento ajuda a recuperar algo que a dieta sozinha não está conseguindo. Para que eu saiba quando preciso ou não usar, eu preciso avaliar a dieta. Ele está comendo bem? Porque não adianta o cara vai lá na feira, almoça um pastel e depois toma um suplemento para compensar. Aqui é o seguinte, o cara fala, não, mas eu estou muito cansado, estou fadigado. Então ele entra nessa. Isso é um sintoma. Porque o sintoma de falta de nutriente, pode ser. Específico aqui que o cara fala, olha, eu estou me cansando Fadiga muito. crônica, não consigo ficar bem. Ele não leva em consideração que ele ficou o dia inteiro atrás do computador, que ele já vem com o saco na lua aqui, né? Ele não leva isso em consideração. Mas ele acha, não, porque há um ano atrás eu treinava, isso aqui estava legal, hoje eu estou me fatigando, então eu vou tomar um suplemento. Não é esse o caminho. Essa não é a forma de indicar um suplemento. Um sintoma de cansaço, de fadiga, de falta de rendimento, seja psíquico ou físico, precisa ser investigada a origem. Qual é o nutriente que está faltando na dieta, se é um nutriente faltando, para que eu reponha aquele correto. O problema da suplementação e o risco da suplementação não é tomar ou não um suplemento, mas tomar o errado. Não, e quais são os riscos? Existem vários. Eu sei que por exemplo, existem riscos hepáticos, eu já vi isso aí. Sim. Existem riscos renais. Depende do suplemento. Por exemplo, suplementos de carboidratos, se tomados indiscriminadamente, vão engordar. O principal risco é ganhar gordura, aumentar peso e aumentar a glicemia, que para quem é predisposto a longo prazo pode ser o diabetes. É a bomba, né? Se é um suplemento de proteína, vira bomba. Se é um suplemento de proteína, o maior risco realmente é a toxicidade no fígado e no rim, porque a proteína é um nutriente que dá um trabalho para o corpo metabolizar. Eu já vi, então, o excesso de proteínas, e o brasileiro culturalmente come muita proteína. Quem tem acesso à carne, come arroz, feijão e carne, e não só carne. Se fosse só a carne ou só arroz e feijão, ok. Mas quando combina os dois, o risco é, carne, é muita proteína. Muita proteína. E um ovo para ajudar. Para cobrir, né? Para cobrir. Assim, o excesso de proteína é cultural na dieta do brasileiro. E ele ainda põe em cima disso mais um suplemento de proteína. Esse risco é alto. E vem os nutricionistas, seus amigos, eu quero falar que é a salvação do povo do Brasil. Não sei não. Na verdade, os nutricionistas não são os adeptos da suplementação indiscriminada. Ao contrário, tem muito nutricionista... arroz, feijão, ovo e bife. Não, arroz, feijão sim. O ovo com bife já é demais. O nutricionista não fala para comer tudo isso de proteína, não. Pelo menos os bons não. Precisa procurar um bom profissional, né? Que tem profissional aí que pode até estar falando isso, mas aí eu não recomendaria. A minha função é essa. A minha função é inverter um pouco as coisas. E a ideia, assim, o suplemento ele pode ser saudável. A legislação brasileira Anvisa regula muito, de forma muito restrita o suplemento no Brasil. Se for para os Estados Unidos, você pode comprar vários tipos de produtos com princípios ativos diferentes no mercado. Muito disso. Aqui no Brasil não pode. Esse marketing, que marketing que existe aqui, lá são enormes. E lá tem... Agora, o Brasil, a Anvisa, ela é muito restritiva. De certa forma, ingessa o profissional, que a gente não tem muita coisa para prescrever, porque aqui a legislação, ela amarra demais, mas protege o consumidor leigo, que não tem noção, que vai na onda. A Anvisa, para o telespectador, é uma agência nacional. É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem regulamenta o que pode e o que não pode vender em termos de suplementos. Tá? E no Brasil, a nossa legislação é bem na legislação, ela tem uma bíblia para os nutricionistas e nutrólogos, o que você não pode receitar, né? Exato, né? A gente tem muitas restrições. Ninguém atende, né? Não, tem que atender porque isso dá cassação, né? Dá. O que acontece é que quem prescreve suplemento não é nutricionista hoje. Infelizmente, quem prescreve é o amigo fortão que treina na academia e toma não sei o quê. Infelizmente. É o dono do negócio. É o dono da lojinha de suplemento. Se fosse nutricionista, não precisava de tanta legislação da Anvisa. Academias que estão vendo, hein? Terceira idade, vocês não vão falar nada sobre envelhecimento e alimentação. A coisa mais importante do programa seria como que se envelhece
se alimentando bem. Isso é um mito, porque é socioeconômico. Normalmente o velhinho, ele depende de outras pessoas. As outras pessoas já não se alimentam bem. As outras pessoas não vão ter a mínima... O problema do velhinho que começa pela boca. Porque não ele tem dente. Não tem dente, o coitado. Olha como é importante. Dá um programa só nisso. Vou contar uma coisa para vocês, para quem está assistindo a gente. Hoje no Brasil a gente ainda tem muito idoso que não só não tem dinheiro para comprar os remédios dele, como sustenta a família com o dinheiro dele. 90%, né? 90%. E aí aquela aposentadoria mísera já não dá para ele se sustentar, ainda sustenta a filha que tem um neto, que é uma mãe solteira. Mas isso que não acontece no tem. Brasil, pô. Não. Então assim, imagina esse idoso se alimentando, né? Então, sem dinheiro não dá. Eu já vi a angústia desses velhinhos querendo se alimentar. Não tem dente, tem que tomar sopa, tem que ter aquela carne para sopa. Não tem quem prepara a comida. Quem prepara. E que é difícil, ele fica às vezes em pé no fogão, se ele tem uma dor na perna, uma dor na coluna, ele não fica em pé. A mulher vive mais que o homem ainda, né? E a mulher que fica viúva... mas isso está mudando, viu? A gente está morrendo mais cedo já também. Estamos num estilo de vida muito ruim. Mas a mulher que fica sozinha, que fica viúva, ela não tem nem por que preparar comida só para ela. Isso é um problema sério. E aí, o que ela faz? Toda noite, um café com leite e um pãozinho. Isso. Café com leite. E isso vai levando a uma deficiência grave de muitos nutrientes. E aí vem as doenças todas, né? Inflamatórias. As principais doenças que debilitam demais o idoso são as inflamatórias. E estão muito associadas com uma redução no consumo de nutrientes que combatem essa inflamação. Vitaminas, minerais, antioxidantes. Aliado a tudo isso, a falta de reconhecimento dos filhos, que é uma coisa normal. Que é questão social, mais, né? Uma questão aí que ela cultural. Não come mesmo, né? Aí que ela não come mesmo. Muito bem. Olha, eu adorei a entrevista. Eu que gostei, foi muito, não foi entrevista, muito bom. né? Eu acho que foi um bate-papo gostoso, né? É um bate-papo e a gente conversa aqui, o tempo passa muito rápido. É que não dá para abordar nada, tem um roteiro, nós não na realidade nós não fugimos do roteiro. Ignoramos o roteiro, né? E nós não falamos nada sobre a parte clássica era exatamente o que eu queria sair, dessa parte clássica. Muito bem, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Fiquei encantado com poder ter contribuído presença. com quem assistiu a gente, aprendido alguma coisinha com a gente. Voltaremos na próxima semana.